Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Finalmente eu consegui vir aqui, né, conversar com vocês. Muitas pessoas estão atrás de mim, me mandando mensagem no Insta, pelo direct, Facebook e assim vai. E pelo WhatsApp também. Então, primeiramente eu vim explicar o motivo aí do meu sumiço, né, que eu acho que já tem aí quase 4 meses que eu não venho gravar vídeos aqui. E aí, como vocês podem ver aí no título do vídeo, algumas pessoas vêm me perguntando o que está acontecendo, o que aconteceu, para eu não estar aparecendo com os vídeos, tá? E aí eu vim trazer para vocês algumas informações, algumas notícias, né, que eu acho que vocês merecem saber. Então, bom, vamos lá. Primeira pergunta: estou grávida? Não estou grávida? Aí também está escrito sobre gravidez anembrionária. Bom, eu descobri que estava grávida, certo? 3 dias antes do meu aniversário. Fiz aniversário dia 1º de outubro. E nesses meses, nesse mês, eu não estava gravando mais, né? E aí eu descobri, eu fiz o exame eu fiz num domingo o exame de farmácia, porque eu estava me sentindo muito sonolenta e a minha menstruação ainda não tinha vindo, estava atrasada, dias estava atrasada. Aí eu falei, será que pode ser? E aí, o que aconteceu? Eu fiz o exame e deu positivo. Fiz um exame só de farmácia. E aí, o meu esposo não tinha caído a ficha ainda, a gente ficou, meu Deus, é sério isso? E a gente não acreditava, porque nós tínhamos tido uma conversa, porque nós resolvemos ter um neném, né? Só que, assim, a gente não imaginava que ia acontecer tão rápido. A gente começou em junho, então julho, agosto, setembro aconteceu, né? Menos de 3 meses aconteceu. Eu descobri, né, pelo exame de farmácia, deu positivo, e os risquinhos saíram bem escuros. E aí, isso foi num domingo, eu fiz, a gente chegou, a gente tinha saído com os amigos, e naquele dia eu tava muito sonolenta, muito, tava me achando muito estranho. E aí eu vim para casa com meu esposo, aí quando foi na segunda-feira, no dia seguinte, a gente fez uma faxina aqui em casa, e como eu já sabia que eu estava grávida, eu falei, mas é vida que segue, né? Eu peguei e só a única coisa que eu não fiz de muito esforço foi arrastar o sofá. Fora isso, eu agachei, lavei 3 levas de roupas, arrastei mesa, passei pano, lavei cozinha, enfim, demos banho na cachorra. Eu lembro que a gente começou de manhã, eu só fui terminar quase 8 horas da noite, 7 e pouco da noite. Foi o dia inteiro. E no dia seguinte, na terça-feira, que foi dia 30, eu continuei lavando roupa, lavei mais roupa, recolhi roupa e continuei. E aí teve um momento que eu sentei no sofá, tava me sentindo cansada, sentei. Quando eu sentei, eu tive um sangramento, mas foi instantâneo assim, saiu. E aí eu falei, mas eu já ouvi falar que mulher grávida não pode ter sangramento. E aí eu comentei com meu esposo, achei estranho. E aí ele veio, eu tomei um banho, né? Aí eu tava assim, meio perdida, eu peguei um aplicativo, chamei o aplicativo, e aí fui até o posto de saúde, só que não era no posto que eu tinha que ir na emergência. Aí ele passou lá, me pegou, ele, não, aqui é para consulta, você não vai conseguir passar. E aí nós fomos para a UPA, próximo aqui da minha casa. Chegando lá, eu não sei se era recepcionista ou se era enfermeira. Ela me informou, olha, aqui não tem obstetra, né? Não tem GO, então eu vou te orientar a ir lá no hospital Irmanduz. Eu falei, tudo bem. Aí a gente saiu de lá e já fomos para o Irmanduz. Chegando lá, o doutor Red,
Dr. Hadi, só que o nome dele se escreve Hadi. Esse médico que me atendeu, e aí depois eu descobri que ele era o chefe da obstetrícia lá. E aí expliquei para ele que eu já estava há algumas semanas sentindo cólica. Por isso eu nem desconfiei da gravidez, que eu achei que ia vir para mim, porque descia normalmente dia 22, 25. E aí, como não desceu, aí foi, e eu tava com sintomas de sonolência, eu fiz o exame e deu positivo, expliquei para ele. E aí eu falei para ele que tinha dado positivo e que eu ia naquela semana já procurar um posto, um médico para poder fazer o exame de sangue. Ele pegou, fez o exame de toque em mim e falou: você está grávida, mas aparentemente esse sangramento não significa que é um aborto, não tá com cara de aborto. Falei: tudo bem, doutor. Aí ele falou: bom, eu vou te passar. Aí ele passou aqui, transvaginal, me passou uma transvaginal, só que você vai ter que ir no médico do posto, porque aqui é emergência, que eu não posso fazer esse tipo de exame, aqui não é autorizado fazer esse tipo de exame, só para quem está internado. Eu falei: entendi, mas no caso aqui não seria emergência, eu não tô com sangramento? Ele falou: aparentemente não parece que é um aborto, mas não tem como saber. Você vai para casa e você vai lá, tá? Porque é o médico do posto que tem que te passar essa transvaginal. Eu falei: tá bom, doutor. Aí saí de lá e fui. Mas já sabendo que grávida não pode ter sangramento e que eu já tava achando aquilo grave. Eu coloquei na minha cabeça que aquilo era grave. E aí, gente, na mesma hora eu fui no posto. Chegando no posto, foi o primeiro lugar que eu tinha ido e meu esposo falou pra eu não ficar lá, que tinha que ser na emergência, né? O médico me atendeu e falou: olha, Dayana, senta aqui. Já tinha até terminado e ele mesmo assim me atendeu, pelo que eu percebi. Não tinha mais ninguém lá. Ele falou: olha, não estou negando atendimento, só que assim, você teve um sangramento. Sangramento é na emergência. Aqui, se eu fizer o pedido para você fazer essa transvaginal, eu posso fazer. Só que só vai sair daqui a 15 dias, porque aqui é posto de saúde, é para acompanhamento. Falei: eu já imaginava. Tanto é que eu perguntei isso para ele lá e ele falou que não, que era aqui com o médico do posto. Falou: olha, um conselho meu, se eu fosse você. Aí esse que me atendeu foi o doutor Júlio César. Ele falou: fica calma, mas se eu fosse você, eu ia lá, um conselho meu, procura o médico e fala para ele que você precisa fazer, que alguém precisa saber se você está abortando ou não. E a única forma de saber se você está abortando ou não é fazendo uma ultrassom, não tem outra forma. Pois na mesma hora, fui com meu esposo, e é longe, viu, gente? A sorte é que a gente tinha o carro para poder ir e voltar, porque eu fico imaginando quem não tem carro para poder ir e voltar. Já tinha perdido ali mesmo, porque pelo esforço, pelo estresse, voltamos lá no Hospital Irmã Dulce. Chegando lá, eu tenho aqui tudo anotado para poder passar para vocês e não falar besteira. Chegando lá, eu quando eu cheguei lá, não tinha, o médico não estava mais, era uma outra médica. E aí quem me atendeu foi a doutora Vivian Valente. E aí eu cheguei lá e eu falei: olha, acabei de vir, sair daqui, fui no posto, o médico do posto mandou eu vir aqui e falar para vocês que eu tenho que fazer uma ultrassom, porque se eu estou correndo risco de aborto, vocês têm que me internar ou vocês têm que fazer alguma coisa e me dizer o que eu tenho. Ela não gostou, mandou deitar ali. Mandou deitar, assim, bem ríspida, bem, sabe, assim, bem grossa, sem empatia nenhuma, sem humanização nenhuma. Fez o exame do toque, não me explicou nada, simplesmente enfiou um dedo, 2 dedos, 3 dedos, mas tudo bem. Depois eu pesquisei, eu vi que isso era normal. E aí, essa doutora, com raiva, prescrevendo, não falava nada comigo, só anotando
e falou assim para mim: amanhã às 8 horas da manhã você esteja aqui para fazer essa ultrassom. Me fez o pedido e mandou ir. E no dia seguinte seria o quê? O meu aniversário, 1º de outubro. E aí eu fui, gente. Fui para fazer a ultrassom. Cheguei lá, com quem que eu dou de cara? O Dr. Red, o mesmo que me atendeu a primeira vez. E aí eu expliquei para ele tudo de novo. Falei: doutor, eu vim aqui, o senhor mandou ir no posto, eu fui no posto, o médico do posto mandou eu vir aqui urgente e a médica pediu para eu estar aqui 8 horas da manhã para poder fazer a ultrassom. E eu já achando que eu já ia pro lugar de fazer a ultrassom. Não, eu caí na mão do médico. Ela me, tipo assim, resolve esse problema, jogou a bucha para ele de novo. E eu fiquei nessa, com a minha cabeça. E aí, resumindo, gente, é SUS, tá? Esses hospitais que eu passei, tudo SUS. Pronto-socorro, posto de saúde e hospital Irmã Dulce. Tudo SUS. Público, hospital público. E aí, beleza. Ele não gostou, ainda queria discutir comigo, que ele não podia me internar, que eu estava bem, que eu não estava com a minha pulsação ruim, que eu não estava desmaiando, que eu não estava tendo hemorragia, e que ele não podia fazer, e que ia ver. Aí chegou uma técnica, não sei se ela é técnica de enfermagem, enfermeira, auxiliar, chegou lá a auxiliar dele, e falou assim: olha, ela vai ver se ela consegue te encaixar para fazer ultrassom, porque aqui só faz ultrassom quem está internado. Eu não posso fazer ultrassom. Já pensou se cada pessoa que vier aqui eu ter que fazer uma ultrassom, eu ter que internar para fazer uma ultrassom? Falei: pois é, doutor, eu preciso saber o que está acontecendo comigo. E aí, beleza. Fiquei aguardando, como ele pediu, que ela ia ver se conseguia uma vaga para mim. Aí eu fiquei aguardando numa salinha de espera junto com outras grávidas com barrigão. Eu não tinha, né, sem barriga nenhuma, porque estaria bem no início. E meu esposo estava lá, alguns pais, alguns maridos também estavam lá. Enfim, e passou, eu cheguei lá, era 8 horas, e já estava dando quase 10 horas da manhã, e ela não me dava resposta, se tinha conseguido ou não a vaga para eu fazer ultrassom. E aí, quando deu quase 10 horas, eu fui lá, na salinha, uma salinha antes do médico, que dá a entrada para a sala do médico, né? Que fica as grávidas. E aí eu fui lá e falei: licença, você conseguiu? Você sabe me dizer se conseguiu a vaga lá para mim, para aquela auxiliar do médico? Ela se alterou e começou a gritar: eu não sei, eu já falei para ele que aqui não é para qualquer um fazer ultrassom, é só para quem tá internado. E foi gritando comigo, acompanhando ela sem entender. Acho que Deus me deu uma paz tão grande que eu fiquei assim, sabe, perdida, sem responder nada, sem falar nada para ela. Aí ela foi indo para a sala onde estava todo mundo, as outras mães, os maridos, inclusive meu marido. Olha, a ultrassom, quem for em caixa para estar aqui meio-dia. Meio-dia para estar aqui porque vai começar a chamar. E não me respondeu, simplesmente ela saiu andando e não me respondeu se tinha conseguido ou não. Aí eu fiquei nervosa, né? Já tava quase chorando no corredor, porque eu não sabia se a ultrassom que ela estava falando era para mim, porque só tinha mulheres com barrigões, e aí eu não sabia se aquilo era para mim também. Beleza. Aí a assistente social passou e falou: posso te ajudar? Falei: olha, expliquei toda a situação, fui perguntar para ela veio gritando de lá até aqui. Eu não entendi se aquela ultrassom é a mesma para mim, porque eu vou fazer, se eu não me engano, a transvaginal. E essas mulheres estão com barrigão, acho que elas não fazem transvaginal. Aquilo que ela falou servia para mim, eu perguntei para ela, ela não respondeu. E aí, beleza, aí, resumindo, a assistente social ligou lá na sala do médico: olha, eu tô com uma paciente assim, a Daiane, ela vai poder fazer ultrassom? O médico falou que sim, que era para eu estar lá meio-dia. E aí ficamos por ali, andando, esperando dar horário, né, das 8 da manhã.
E aí, quando foi umas 11h30, a gente voltou lá pra dentro. Quando eu cheguei, não tinha mais ninguém, só tinha eu, e depois foi chegando outras grávidas. E assim, nada de me chamar, nada de me chamar, nada de me chamar, nada de me chamar. E eu lá, foi chamando outras grávidas que chegaram depois de mim para fazer a ultrassom, e eu lá, tomando canseira. E aí, passou, eu fui a ser atendida meio-dia, eu já estava chorando, entendeu? Já estava chorando, já estava muito nervosa. E aí, quando foi umas 12h40 por aí, ela me levou lá para a sala de auxiliar do médico, me levou lá para a sala de ultrassom. Você pode me acompanhar, por favor? Aí fui, não me chamou pelo nome, todo mundo ela chamou pelo nome, ela não me chamou pelo nome. E aí, chegando lá na sala, fui eu e mais uma grávida que tinha acabado de chegar, com barrigão também. E aí, quando a gente chegou lá na frente da sala da ultrassom, ela entrou para a sala da ultrassom e ficou muito tempo com o médico lá dentro, o médico que ia fazer a minha ultrassom. Deixa estar, eu pensei comigo que ela estava, né, fazendo a minha caveira lá dentro, porque ela nem conseguia olhar na minha cara, uma coisa bem esquisita. Como se eu tivesse feito algum barraco, eu tivesse maltratado ela, desrespeitado, alguma coisa do tipo. E aí eu vi que ficou uma situação bem chata, porque a assistente social que quis ligar lá, não fui eu que liguei, para perguntar, e eu acho que ela achou aquilo, sei lá, o que se passa na mente do ser humano desse. E aí eu fui fazer a ultrassom, aí a minha ultrassom deu assim, né? Que a médica solicitante foi a doutora Vivian Valente, e aí a bexiga cheia, sem alterações, útero de volume aumentado, globoso, textura de miométrio homogênea e contornos normais. Presença de saco gestacional íntegro e cavidade uterina, porém sem embrião visível no presente exame. Vilosidade placentária de texturas e espessuras normais. Colo uterino com secreção em seu interior e medindo 3 centímetros. Nota-se área de descolamento anterior ao saco gestacional, medindo 1,6 vezes 0,5 centímetros. Impressão diagnóstica: gestação em sua fase inicial. Área de deslocamento anterior ao saco gestacional. Secreção em colo uterino. Indicação: reavaliação após 15 dias ou em caso de alteração do quadro clínico. Observação: o objetivo da ultrassom obstétrico é avaliar o crescimento e a vitalidade fetal, não tendo finalidade de rastreamento diagnóstico de alterações genéticas e ou malformações fetais. Exame sem registro fotográfico. Aí aqui quem deu esse laudo foi o doutor Elcio Roberto Duarte, quem fez a minha ultrassom. Então tá aqui, certo? E aí fiz lá no hospital Irmã Dulce mesmo essa ultrassom. Beleza. Fiz essa ultrassom e aí voltei lá para a salinha de espera. E aí eu via que ela não me chamava, eu bati lá na salinha do médico, falei, olha, aí ela abriu. Falei, já ficou pronta a ultrassom. Gente, eu esperei mais sei lá quanto tempo, acho que até quase 2 horas da tarde, para o médico poder me chamar. E já era outra médica, que aí era a doutora Rafaela, o C abreviado, Maná. E aí estava dentro da sala essa médica, doutora Rafaela, estava o médico, doutor Red, que é o chefe da obstetrícia, e a tal da enfermeira, auxiliar do médico. E aí ela entrou, ela falou, olha, não tem bebê, tá? Você só tem a casinha do bebê, que é o saco gestacional, e não tem bebê. A qualquer momento você pode expulsar, tá? Seu organismo vai expelir,
E agora é só aguardar, não tem o que fazer. Como aqui está dizendo que você está já aproximado, porque assim, o médico, eu falei, ela, o que o médico falou? Aí eu falei para ela, o médico me falou que eu devo estar aproximadamente, por não estar conseguindo ver o embrião, com 4 semanas, aproximadamente. E aí ela falou assim, bom, aqui pelo tamanho, você tá com descolamento, né? Ele falou, eu falei sim, ele falou que eu estou com descolamento. E aí ela falou assim, é só aguardar, porque não tem bebê aí, e o seu próprio organismo vai expelir. Gente, eu voltei para casa com uma preocupação. Falei, gente, mas como assim vai expelir? Aí eu comecei a pesquisar vários vídeos, o que era isso, né? E ela deixou bem claro, eu vou fazer o pedido aqui, daqui a 15 dias para você voltar e você fazer uma nova ultrassom. Só que aqui eu vou deixar bem claro, aqui não é para quem quer fazer a ultrassom, é só para quem está internado. Então você tem que procurar o posto ou algum lugar e fazer essa transvaginal. E ela tá aqui, ó. Ela passou esse... E bem claro que eu só ia conseguir fazer lá se fosse sorte, que lá eles não são obrigados a fazer. Enfim. E eu falei, meu Deus, só que o meu caso é emergência. O médico do posto já falou que eu não consigo fazer lá assim rápido. Enfim, fiquei com a cabeça bem confusa. E aí, passou-se alguns dias, algumas semanas, alguns dias, na verdade. Passou alguns dias. E aí eu comecei a sentir cólica, tudo de novo, cólica, uma dor, cólica e umas dor de cólica assim estranha. E aí a minha mãe falou assim: "Ai, vamos lá no..." E não tive mais sangramento, não expeliu, não aconteceu nada. E aí minha mãe falou: "Vamos na cidade de Cubatão, que é uma cidade ao lado, né? Vem São Vicente, depois vem Cubatão." E aí nós fomos até a Cubatão. Aí chegou lá, eu cheguei lá por volta das 8h26, que lá tem uma maternidade, né? E diz que é um hospital também referência, que tem que ser referência, enfim. E aí a gente decidiu ir para lá. E eu com uma cólica, gente. E aí chegando lá, por volta das 8h26, que eu tenho aqui, eles dão, né? Tipo um protocolo, uma pulseira para você colocar na hora. Eu cheguei lá no dia 8/10. Eu fui no dia 1º, fiz essa ultrassom, não apareceu neném. Então, no dia 8/10, eu fui nessa médica aqui, nesse hospital municipal de Cubatão, e lá tem uma maternidade na lateral do hospital. E aí eu cheguei lá 8h26 e era 9h51 pela mensagem que eu tava mandando pela minha mãe, eu não tinha sido atendida ainda. Eu perguntava para as recepcionistas da maternidade lá em cima já. E eu perguntava, tem médico? Tá acontecendo alguma coisa? Eles estão em cirurgia, em parto? E aí você via que elas estavam todas assim, mentira. Ah, elas estão em uma reunião. Gente, reunião 9h da noite, numa maternidade de emergência que tem que ser referência, enfim, eu fiquei ali, uma mãe que tá com dor, sabe? Outras situações, tinham outras lá também que já tava esperando há muito tempo e eles dão um chá de canseira, como se a gente fosse obrigado a isso. E aí eu falei, meu Deus, não é possível, todo lugar que eu for, vai ter algum problema. Meu Deus, Senhor, ilumina essa médica, sabe? Encaminha alguém para poder me ajudar. Eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Então, gente, imagina, eu não tinha cabeça para vir gravar vídeo, para postar vídeo, porque tava tudo muito assim, sabe? Minha cabeça tava muito assim, voando. Eu só pensava assim em ter paz, em ter calma, e foi o que Deus me deu. Só que eu não tinha cabeça para vir falar sobre isso, né? Porque eu não sabia qual era o desfecho, o que ia acontecer. E aí quem me atendeu foi a doutora Elizabeth, que eu comecei a chorar, comecei a passar a mão na barriga, porque eu tava com dor, já tava mais de 1 hora sentada, não tava aguentando mais.
E no dia seguinte eu tinha que colher exame no posto, né? Porque no dia que eu fui lá, o médico já fez eu fazer a carteirinha do pré-natal com a enfermeira do posto. E ela já tinha marcado para mim tudo que eu tinha que fazer, consulta, pré-natal, tudo, né? As consultas de pré-natal, os exames. E aí eu já tinha que fazer no outro dia, eu tinha que estar em jejum e eu não tinha comido ainda, era 9 horas da noite. E eu já tinha que ter parado de comer essa hora. Aí eu comecei a ficar assim, agoniada. E aí a doutora Elizabeth me atendeu. Eu entrei e falei para ela, doutora, eu tô sentindo muita cólica. Expliquei toda a situação para ela. E ela falou, Daiana, você confia em Deus? Aí eu falei, confio. Ela falou assim, então confia em Deus, porque se você tá tendo cólica é um bom sinal, tá? Fica em paz, é assim mesmo. E eu vou deixar aqui, aí ela colocou lá no sistema, na segunda-feira, nós não fazemos ultrassom de noite. E aí na segunda-feira, ou na terça, você vem para poder fazer, não lembro se foi na segunda ou terça, porque tinha um feriado. Você vem para a gente poder fazer essa ultrassom e aí vai dar a data certinha para poder ver o bebê. Antes disso, você não vai conseguir ver. Gente, o médico lá do posto já tinha passado a ultrassom para eu fazer. Ia cair um dia antes do dia que eu tinha que ir lá na cidade de Cubatão com essa médica para eu fazer. E no dia que eu fiz, e aí, como deu um dia antes, eu preferi ir aqui na minha cidade mesmo, no AME. Chegando no AME, eu estava com 6 semanas e eu consegui, graças a Deus, escutar o coraçãozinho do neném e tinha o embrião lá dentro. E aí eu falei para ele que eu estava com descolamento, né? E então eu comecei antes disso, de saber que eu estava grávida mesmo, que tinha o neném aqui, eu comecei a pesquisar muitas coisas, inclusive essa gravidez anembrionária. O que é essa gravidez? Eu anotei tudo para poder explicar, de repente alguém está passando por isso. E não se desespere, tá? Porque eu pesquisando, eu lendo, se eu não me engano, o embrião ele tem até 8 semanas para poder entrar no saco gestacional, no útero, né? E aí eu já fiquei mais em paz conforme eu fui estudando, fui lendo, eu só tinha cabeça para isso. E aí, então, o que é essa gravidez anembrionária, que eu nunca tinha ouvido falar? É quando o saco gestacional ele se desenvolve, que é a casinha do bebê, só que sem o embrião, sem o bebê. E muitas vezes não há causa específica, tá? Então, normalmente os sintomas são muitas cólicas e sangramento. Então, o médico, os dois, né, falaram para mim lá no Irmã Dulce que eu ia abortar, né? Tanto a doutora Rafaela como o doutor Reg, eles falaram que eu ia expulsar. Eles não deram outras possibilidades, eles não falaram que o embrião poderia entrar no saco. Gente, eu esqueci de falar um grande detalhe, né? Quando eu voltei lá da sala da ultrassom no Hospital Irmã Dulce para avisar o médico que já estava pronto, porque eu já estava um bom tempo esperando, eu tive que passar na sala do médico novamente, já estava outra médica, né? A doutora Rafaela, estava ele, o doutor Red, mais um senhorzinho que eu acredito que seja um médico, mas não tava, estava com uma roupa normal, e a enfermeira. E nessa sala, a médica foi bem assim, eu achei bem estúpida comigo, sem humanização nenhuma, e eu deixei bem claro que eu estava me sentindo mal, que eu estava me sentindo assim, pior que uma presidiária que não tem direito a perguntar nada, a falar nada, que eu não sabia como que era o atendimento no SUS, porque a minha vida inteira eu tive convênio, eu falei com essas palavras, e eu estava me sentindo muito mal, porque a técnica de enfermagem, ela bateu a porta na minha cara quando eu fui lá entregar, falar que a ultrassom estava pronta, ela bateu e mandou eu esperar de novo. Então eu falei assim para ela, como que uma pessoa dessa trabalha com mãezinhas que estão debilitadas, algumas abortando, outras já para ganhar, todas sensíveis,
E como que uma pessoa dessa trabalha desse jeito? E aí eu falei assim, então, por gentileza, eu quero o número do seu Corém. Falei para ela, jogou, a auxiliar do médico jogou o crachá dela na mesa. Pega aí, assim, sem empatia nenhuma, sem respeito, sem ética. E os médicos achando que eu ia sair dali, eu ia ficar calada. Eu falei, eu não tenho medo de médico, eu só tô querendo saber o que está acontecendo comigo. E se eu tenho uma hemorragia, algum problema, eu preciso saber o que eu vou fazer, o que está acontecendo comigo. Ninguém pode fazer, o médico do posto. Se o médico do posto não pode, por que vocês não podem? Enfim, eu saí de lá, eu fui na administração, fiz a reclamação, né, para enfermeira gerente do hospital. Fui na ouvidoria, eu sei que eu saí de lá, gente, era meu aniversário. Eu falei, eu chorava, eu falei, vocês acham que eu gostaria de estar o meu aniversário inteiro aqui, um dia lindo desse, eu passando por isso? O que eu estou passando já não está sendo fácil. O meu psicológico não está bem, minha saúde não está bem. E ao invés de vocês me acalmarem, porque se eu me estressar é pior, eu posso perder o neném a qualquer momento se eu estiver grávida, né? E sabe? E não tem nenhum pingo de empatia, de humanização. E aí a moça da ouvidoria pediu desculpas, né? Eu liguei na Secretaria de Saúde, de lá mesmo, até alguém vir me atender da administração. E eles me explicaram que não tem nada a ver com a Secretaria de Saúde da cidade, porque lá quem comanda é uma empresa privada, então eu teria que ir na ouvidoria, mas que ela ia passar a reclamação para a ouvidoria, e aí mesmo assim eu fui lá na ouvidoria e fiz toda a reclamação. Depois me ligou assistente social, perguntando o que havia acontecido, se tinham me prejudicado alguma coisa. Eu falei, não, pelo contrário, só que eu me senti numa situação bem chata, porque ficou como se eu que tivesse ido lá falar para alguém, dizer que eu estava reclamando, entendeu? E assim, a técnica de enfermagem jogou o crachá e falou que eu estava reclamando porque eu queria ser atendida logo. E não era isso, eu só queria saber o que estava acontecendo comigo. E eu queria saber se o exame tinha sido liberado, se eu ia poder fazer, se tinha um encaixe, só isso que eu queria saber. Porque eu já estava mais de uma hora aguardando saber se eu ia poder fazer ultrassom ou não. E eu não tinha essa informação. E na maior calma, não gritei com ninguém, não desrespeitei ninguém, mas antes de sair de lá eu falei tudo o que eu achava e o que eu pensava. Não é porque eles são médicos que eu falei, não é porque vocês são médicos que eu vou ter medo de vocês. Eu tenho que ter respeito pela hierarquia, pelo que vocês estudaram e pelo que vocês trazem para nós. Mas eu não tenho que ser tratada como se eu não fosse nada, aqui como se eu não tivesse direito de nada. E, enfim, aí os médicos, eu falando com eles, o médico, o doutor Red, começou a falar para a doutora Rafaela, olha, tem uma grávida assim, 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 falando os termos técnicos, e já tá para ganhar também, tem outra assim, assim, por cima do que eu estava falando, como se o meu problema fosse menor do que de qualquer uma que estivesse lá. Então, eles me fizeram me sentir muito mal, não tiveram humanização, empatia, não explicaram o que estava acontecendo. Enfim, eu saí de lá com zero informação, simplesmente achando que eu ia abortar, né? E aí, eu pesquisando, Deus foi me dando paz, foi me dando tranquilidade. E graças a Deus deu tudo certo. E a última ultrassom, como vocês podem ver, eu já estava com 6 semanas e deu para ouvir o coraçãozinho do neném. E deu tudo certo. Tá com uns colamentozinhos assim, ainda bem pequeno. A gente vai colocar ali no lado. Aqui é o seu útero, tá bom? Uhum. Aqui é dentro do útero. Esse é o embriãozinho, ó, tem 6 milímetros, tá? Ok. Se você olhar aqui, já dá pra ver o coraçãozinho piscando. Glória a Deus. Vamos ver aqui, ó. Não respira muito fundo, não. Segura a respiração. Tô tentando. Prende o ar.
Pode respirar. Anota. 1, 2, 2. Depois você leva o último exame para a médica para ela comparar o tamanho desse descolamento. Anota essa medida, Jéssica. Zero 070507. Tá bem pequenininho, tá bom? Se você não teve mais sangramento, Não. você continua com repouso, tá Tá bom? bom, doutor. Muito obrigada.